fazer uma introdução maior. Eu quero pregar nesta noite, aleluia, com o tema chamados para a obra de Deus. Olha para você, diga para ele, você é chamado para uma obra. Olha para ele com olhar de profeta e diz para ele, você é chamado para uma obra. Aleluia. Nós todos que estamos aqui somos chamados para uma obra. E quando falamos de obra, falamos acerca da obra de Deus. Quando falamos da obra de Deus, entendemos que não tem homem que possa exercer ou fazer a obra de Deus, mesmo porque já está dizendo obra de Deus. Se a obra é de Deus, só Ele mesmo pode realizar. Se Ele mesmo não pode realizar, Ele capacitou os jovens, capacitou a mocidade, capacitou senhoras, capacitou senhores, capacitou obreiros, capacitou tocadores, todos para executar a sua obra. Quando nós paramos para analisar no livro do começo, livro de Gênesis, você vai ver que Deus, Ele começa fazendo a sua obra. Ele cria todas as coisas, deixa tudo bem perfeito, e por sua vez coloca quem lá para executar a sua obra, coloca o homem. Ali Deus coloca o homem e dá, aleluia, uma ajudadora para continuar a sua obra. A Bíblia faz questão de dizer que toda pessoa que é chamada a um propósito, ou seja, fazer a obra de Deus, ela tem que, por sua vez, obedecer às ordens do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia enfatiza que Deus deu ordem a Adão, mas Adão não obedeceu a ordem, aleluia, como Deus lidera, e por causa disso, ele foi separado, aleluia, ele foi lançado fora daquilo que Deus tinha colocado de melhor para com ele. Se fôssemos parar para analisar, vocês pensaríamos, agora acabou a obra de Deus. Não, queridos, eu quero te enfatizar uma coisa: se você não quiser fazer a obra de Deus, a obra ela não vai parar, porque se você não quiser, Deus levanta outro e a sua obra continua, porque Deus, Ele tem um compromisso, não com o homem, mas Ele tem um compromisso com a sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz: eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a sua palavra. Quero deixar uma coisa para alegrar o teu coração nesta noite: se você tem compromisso com a palavra, tenha plena convicção, Deus imediatamente vai ter um compromisso com você. Aleluia! E todas as coisas que Ele determinou para você, queira o diabo ou não, vai acontecer. Aleluia! Quando falamos da obra de Deus, falamos de pessoas que foram chamadas com um propósito. Falamos de pessoas que foram chamadas, aleluia, para exercer algo para Deus na face da terra. E se fôssemos parar de Gênesis e Apocalipse, encontramos N pessoas, quer sejam jovens, aleluia, quer seja mocidade, quer sejam senhoras, aleluia, quer sejam senhores, e quer sejam até crianças, homens e mulheres que exerceram, aleluia, de bom grado a obra do Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer nesta noite, todos vocês que estão aqui, vocês foram chamados para uma obra. E Deus conta, aleluia, com pessoas para executar a sua obra. Mas como fazer a obra de Deus? No Antigo Testamento, teve pessoas que foram chamadas e foram cheias do Espírito de Deus para exercer a sua obra. Quem são eles? Os sacerdotes, os profetas, os reis, homens que tinham um propósito, aleluia, de guiar o povo, homens que tinham um propósito de interceder pelo povo, homens que tinham um propósito de ouvir de Deus e passar para o povo. Esses homens, eles eram cheios do Espírito Santo. Isso quer dizer, querido, que antes de Deus enviar você para fazer a sua obra, Ele primeiro te capacita, Ele primeiro te enche da graça, Ele primeiro te enche do conhecimento, Ele primeiro, aleluia, faz todas as coisas para você estar capacitado para exercer a sua obra. Há quem diga que diz que você não consegue fazer porque se acha pequeno, como Jeremias dissera, eu sou uma criança. Se acha pessoas que, aleluia, que não são capazes de fazer. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus nunca chamou ninguém capacitado, Ele sempre chamou pessoas para capacitar e enviar para
aleluia, o próprio apóstolo Paulo, homem que era conhecedor da palavra, homem que passou pelas maiores faculdades da época, homem que, aleluia, teve como professor Gamaliel, homem, aleluia, que era conhecedor da palavra. Ele disse que ele se despiu de todo o seu conhecimento e preferiu o conhecimento que veio da parte do Deus Todo-Poderoso. Ele se colocou dependente de Deus para executar a obra de Deus. Eu aprendo uma coisa com o apóstolo Paulo com isso, aleluia. Não é porque eu falo bonito, não é porque eu tenho um anel no dedo, não é por causa, aleluia, da posição eclesiástica. Não. Deus, assim como ele chamou um obreiro, ele pode também chamar uma criança. Ele não fica limitado a nada disso. Se Deus quiser operar, ele usa qualquer um, porque a obra não é do homem, mas a obra é de Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu quero vir como profeta nesta noite aqui e falar para pessoas que são chamados de Deus aqui. Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe olha para você e não dão nada. Quem sabe olha para você e diz: dali não vai sair nada. Quem sabe olha para você e diz: esse daí eu sou dor de cabeça. Quando acaba com o homem, começa para Deus. Aleluia. Quando o homem diz que não tem mais jeito, aí Deus entra e diz: você não tem jeito, mas eu dou jeito do negócio. Porque eu sou obreiro e eu sou especialista em trabalhar no vaso. Eu quebro ele todo, faço um vaso novo, encho da minha glória, esqueço o som e boto ele para trabalhar na minha obra. Eu sou o primeiro que foi cheio por Deus. Cadê o segundo aqui que foi cheio por Deus? A obra de Deus, queridos, ela não fica limitada. A obra de Deus, ela não fica limitada por ninguém. Aleluia. Nós vamos parar para analisar. Por que não falar de Neemias? Tinha muitas pessoas que poderiam fazer o que Neemias fez, mas por certo ninguém se disponibilizou para tal coisa. Mas a Bíblia diz que quando Neemias escutou a situação que se encontrava em Jerusalém, ele fez questão, aleluia, de se colocar na posição de Deus, orando e jejuando para chegar ao rei, para pedir permissão para ir fazer a obra de Deus. Deus, por certo, de lá de cima olhou e se agradou, aleluia, Neemias. E o mais interessante é, enquanto a pessoa não faz, ninguém percebe, mas quando começa a fazer a obra de Deus, aí existe calúnia, aí existe perseguição, aí existe carta do diabo para tentar tirar você de fazer a obra de Deus. Mas assim como Neemias estava no muro e não desceu do muro porque estava executando uma grande obra, não saia da posição de Deus, não saia do propósito de Deus. Não saia daquilo que Deus colocou você, porque ainda que queiram tirar você, aleluia, da dimensão de Deus, Deus é poderoso para te sustentar. Deus é poderoso para te capacitar. Deus é poderoso para mostrar, aleluia, para os opositores que a obra não é do homem. A obra, ela é de Deus. Se você é um chamado para executar a obra de Deus, não fique intimidado. Por quê? Porque Deus está na sua frente. E Ele está dizendo: venha comigo, rapaz. Venha comigo, porque você comigo mal nenhum te toca. Se alguma coisa está acontecendo, é permissão de Deus. É permissão de Deus. A Bíblia enfatiza, aleluia, eu preciso de um retorno, por gentileza. A Bíblia enfatiza, aleluia, que Neemias, ele foi fazer a obra. Ele não se preocupou, aleluia, com as dificuldades. Não, porque se ele se preocupasse com as dificuldades, ele não saía de onde ele estava e ia para um local que ele sabia. Os muros estavam derribados. A porta estava queimada a fogo. O povo estava totalmente disperso. Se ele fosse olhar para a dificuldade, ele não iria lá. Ele não iria de maneira alguma.
Toda pessoa que é chamada por Deus não olha para os obstáculos da vida. Quem é chamado por Deus não olha para os obstáculos da vida, porque sabe que a obra de Deus, ela é espinhosa. A obra de Deus existe as suas dificuldades. A obra de Deus existe os seus períodos de crise. Então, por causa disso, quem é chamado por Deus não olha para as dificuldades. Neemias sabia que, em primeiro lugar, os muros derribados era algo fácil para os adversários. Toda a cidade naquela época, ela tinha os seus muros. Muros eram um sentido, aleluia, de trazer uma confiança maior. Ou seja, se tinha muro, tinha segurança. Os muros de Jerusalém estavam derribados. Quando Deus, no século 21, tem chamado homens, mulheres, jovens para executar a sua obra, a primeira missão é essa: levantar os muros que estão derribados, levantar os muros que estão destruídos, levantar os muros ou reconstruir os muros que foram derribados. São pessoas, aleluia, que passaram por crises, são pessoas que passaram por problemas, são pessoas que passaram por, aleluia, difíceis momentos, e por causa disso, os seus muros foram derribados. Deus, quando chama uma pessoa para executar a sua obra, não é no intuito de derrubar, o intuito é de levantar a pessoa para o nome dele ser glorificado. Aí até há quem diga: se caiu, não tem mais como levantar. Aí está enganado, porque o nosso Deus é um Deus que faz impossíveis coisas. Se caiu, ele é poderoso para chegar lá, levantar, fazer um vaso novo e o nome dele ser glorificado. O meu amigo íntimo, o Espírito de Deus, bradou no meu coração: não tenha pressa com que as coisas aconteçam na sua vida. Elas vão acontecer naturalmente. Já está escrito nos anéis de Deus. Você é um pregador da palavra. Oh, aleluia. E ainda até, aleluia, que o teu adversário queira atrapalhar isso, se você não der lugar, isto nunca vai acontecer. Eu vejo Deus usando 1, 2, 3 vasos para você, de um modo extraordinário, concernente à obra que Deus tem na tua vida. Eu vejo Deus bradando ao teu coração de um modo todo especial. Tem horas que você está meditando na palavra de Deus, e Deus traz cada revelação profunda da palavra. O seu coração arde e você pensa: hoje eu vou pregar esse negócio, mas parece que Deus te priva para tal coisa e você ainda não compreende. Deus está preparando um tempo, uma hora para executar o que Ele tem sobre a tua vida. O que você está passando